Bom dia a todos. Estando composto a Igreja Plenário, apresento meus cumprimentos aos eminentes pares, ao douto Procurador Regional Eleitoral, nossos servidores da Casa e aos estudantes aqui da Escola Militar Tiradentes, que tem como representante nesta oportunidade a professora Denise, professora Selma, professora Graciela e o primeiro sargento Leonardo. Também os cumprimento à Escola Estadual Professor Fernando Leite Campos, representante da escola, a professora Jaqueline, a Escola Estadual Nilo Povas, representante a professora Terezinha. A todos bem-vindo a esta casa que é de todos vocês, e a nossa satisfação da participação dos alunos nesta sessão ordinária. Mas antes eu que quero passar a palavra que é ao doutor Agamenon, que irá discorrer a respeito do tribunal e dizer da importância da participação dos senhores alunos nesse processo eleitoral para a efetivação da cidadania. Então, com a palavra, doutor Agamenon. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É com muita satisfação que esse tribunal, ele, pelo 5º ano, desde 2011, ele implementa esse projeto, que é o projeto Voto Consciente. E a importância exatamente de que, para vocês, esse projeto ele não é um projeto não voltado apenas para o tribunal, mas especialmente para, especificamente para aqueles os alunos que hoje estão aqui e que os que já frequentaram. A importância do voto consciente desse programa é justamente possibilitar a todos vocês o conhecimento de todas as fases do processo eleitoral. Vocês já tiveram oportunidade, e eu assisti a um pedaço de alguns vídeos que foram produzidos por vocês mesmos na defesa dos partidos que foram criados e foram defendidos, e dá essa consciência de que o voto e que o partido ou o candidato deve ser escolhido através da divulgação de ideias, da certeza de que aquela pessoa que vai ser eleita ou que vai ser escolhido por vocês passe por esse processo de saber quem é o candidato, de saber quais são os partidos que estão envolvidos e qual é a melhor ideia ou o melhor programa que seja melhor para a comunidade que vocês vivem e para a nossa cidade e o nosso estado. O projeto ele visa exatamente isso. Vocês hoje terão a oportunidade de passar por vários ambientes aqui do tribunal, vão visitar o nosso museu ali, a nossa Casa da Cidadania, onde participarão e aprenderão todas as fases do processo eleitoral, sabendo de como começou, como que era antigamente, como que era o processo eleitoral. Hoje nós temos urna eletrônica, mas para passar por isso, o caminho foi longo, e é importante que se diga que uma das ideias, o primeiro protótipo de urna eletrônica nasceu aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, foi um dos tribunais pioneiros na implantação dessa urna eletrônica e o avanço que ela produz. Vocês não participaram, evidentemente, e com certeza seus pais participaram antigamente para que se escolhesse e se identificasse quem era o vencedor de uma eleição, demorava cerca de 5, 10 dias. A votação corria no domingo e só se sabia o candidato eleito só depois de 7, 8, 9, 10 dias. Eu era muito jovem, não lembro disso, mas o doutor André aqui do lado, ele, o doutor Lídio, o doutor Paulo, o doutor Douglas menos ainda. Então, era um processo demorado, um processo importante, mas um processo difícil, porque ele
fazia com que todos os envolvidos tomassem um cuidado ainda maior pela necessidade de se ter uma segurança jurídica. O Tribunal Regional Eleitoral, ele nasceu justamente para isso, para permitir que todos os cidadãos pudessem ter uma tranquilidade, uma segurança na hora de exercer o seu papel, que é papel de cidadão, que é votar. Então, essa composição que hoje está aqui, ela é formada por 2 juízes de direito, 2 advogados. Nós temos hoje um advogado que não foi escolhido, porque o advogado é escolhido pela Presidente da República, nasce aqui do Tribunal de Justiça, escolhe uma lista tríplice, que é encaminhada para a Presidente da República, que até agora não escolheu. Então, o doutor André Posetti é hoje o advogado jurista, ou seja, categoria de advogado. Doutor Lídio Modesto, que é juiz de direito, tem um grande defeito, né, porque ele é vascaíno, mas, por outro lado, entramos juntos na magistratura, e esse é um grande atributo dele, né, doutor Lídio? Meu nome é Agamenon, também sou juiz de direito, doutor Paulo Sodré e doutor Pedro Francisco são juízes federais, que é a outra composição. A desembargadora Maria Helena e o desembargador Juvenal são membros do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Doutor Douglas, aqui presente, é o procurador da República. E as reuniões, basicamente, aqui no tribunal, funcionam ordinariamente nas terças e quintas, sendo que nesse período eleitoral há um aumento de sessões em razão da demanda, que é muito grande. Hoje, por coincidência, só temos poucos processos, né? Mas via de regra, nesse período eleitoral, de julho até outubro, um número excessivo de processos. Temos aqui 3 advogados que sempre estão aqui, né, defendendo seus direitos, até porque nesse período eleitoral vários dos processos eles não são publicados. O que é isso? Geralmente a pauta de julgamento ela é publicada previamente para que todos os advogados tomem conhecimento e saibam e possam estar aqui presente e eventualmente fazer a sua defesa. Mas nesse período eleitoral vários procedimentos não exigem essa publicação, então eles acabam ficando aqui para acompanhar esses julgamentos e, se for necessário, fazer a intervenção no momento oportuno. O tribunal ele funciona exatamente, como eu disse anteriormente, para garantir essa segurança e quando as partes, os envolvidos no processo eleitoral, inicialmente, tiverem algum questionamento ou sobre propaganda eleitoral ou sobre denúncia de crime eleitoral, é feita uma representação que corre internamente na Secretaria Judiciária, onde o responsável é o doutor Breno, que está ali, levanta o braço, e o doutor Mauro é o diretor-geral. E, concluída essa fase, com parecer do Ministério Público, vem para julgamento. Importante que se diga que, dentro dessa importância e dessa necessidade de segurança, o Tribunal Regional Eleitoral, através da nossa presidência e da desembargadora Maria Helena Corregedora, busca, através de parceiros, esses parceiros especificamente são todas as forças policiais, no caso, no sentido de montar uma estrutura que permita qualquer tipo de denúncia de crime eleitoral, ele possa ser apurado e seja devidamente julgado no processo. Mas mais importante do que o aparato dessa polícia militar, ou polícia civil, polícia federal, é que vocês que estão aqui e na sua comunidade possam ter a consciência de que o processo eleitoral só será efetivamente transparente, efetivamente eficaz, se tiver a participação de todos vocês, no sentido de, a partir do instante que verificar alguma irregularidade, possam denunciar, possam comparecer ou na ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral ou diretamente aqui ou na zona eleitoral e possam fazer desse país realmente um país em que todos nós continuamos ter orgulho, no sentido de a eleição, dizer que a eleição ela transcorreu de forma mais transparente possível e que, de fato, quem foi o eleito foi aquele que representa todos nós. Eu queria só dar essas palavras e agradecer, presidente. Obrigado. Também eu concedo a palavra ao doutor Paulo Sodré, que é juiz federal e compõe aqui esse pleno.
Senhor presidente, eminentes pares, advogados, Ministério Público, permitam-me dirigir exclusivamente a minha palavra, a minha fala, a esses jovens e belos alunos que aqui abrilhantam esta sessão de hoje. A Justiça Federal e o Tribunal Regional do Trabalho também têm um convênio de que as crianças vão às instituições. Se lá é importante, aqui muito mais ainda. Eu diria que aqui é sem consideração, aqui é ímpar, ouvindo atentamente as palavras, as belas palavras do Agamenon, no que diz respeito que essa é a 5ª vez que isso ocorre, a importância dessa consolidação desse processo. Nós, juízes, membros do Ministério Público e advogados, somos importantes nesse processo. Os candidatos também são importantes nesse processo, mas o mais importante são os eleitores, e fundamentalmente os jovens eleitores que serão vocês. Nós vivemos uma democracia muito jovem, consolidada em eleições periódicas, diria que há menos de 40 anos, e a importância disso. Eu quero, só para ressaltar a importância desse processo democrático, a continuidade, trazer aqui à baila as belas palavras de Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, quando ele diz com muita propriedade uma frase emblemática: você é responsável por aquilo que você conquista. Essa conquista do voto periódico a cada 4 anos foi uma conquista efetuada pela sociedade, pelos pais de seus pais, pelos seus pais e logo por vocês. Vocês têm a responsabilidade, o direito, mas ainda antes da responsabilidade, o direito de manter isso. E como é que se mantém? Com um voto consciente, tranquilo. E, portanto, toda vez que eu vejo essa plenária lotado de alunos, como aqui está, é um respiro de alívio, de alegria. É uma brisa alegre que faz com que o nosso coração se alegre cada vez mais, na esperança de que esse processo democrático vai ter vida longa, por mais de um século, por mais de 2 séculos. A democracia passa necessariamente pelo cidadão, mas ainda mais por jovens como vocês. Nós agradecemos penhoradamente a presença de vocês aqui. Muito obrigado a todos. Senhor presidente. Nessa oportunidade, é com satisfação que eu passo a palavra ao eminente procurador regional eleitoral, doutor Douglas. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, servidores, advogados. Senhor presidente, eu peço licença para ser bastante informal, em razão de que nós temos aqui alunos de ensino fundamental, ensino médio, e então gostaria de também me dirigir basicamente a eles. E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, gente, como já disseram aqui, o Dr. Agamenon já falou, o Dr. Agamenon falou basicamente como que funciona o tribunal, e eu gostaria então de falar aqui um pouquinho sobre como é o Ministério Público aqui no Tribunal Regional Eleitoral. O Ministério Público, ele não decide, né? Então, na verdade, quem julga aqui os casos que chegam ao tribunal são juízes, que são eles, o Dr. Agamenon já fez a apresentação. O Ministério Público, ele tem a função, na verdade, de fiscalizar, de investigar e de acompanhar o processo eleitoral como um todo. Então, nós investigamos denúncias de compra de votos, denúncias de Caixa 2 e todo tipo de irregularidade que possa surgir aí no curso do processo eleitoral. O Ministério Público, nos tribunais, de um modo geral, o representante do Ministério Público, ele se senta sempre à direita do presidente do tribunal. Então, por isso que eu estou aqui à direita do desembargador Juvenal, que é o presidente, e é assim que ocorre em todos os tribunais. Se vocês assistirem na TV Justiça, sessões do Supremo Tribunal Federal, sempre que vocês virem a pessoa que está à direita do presidente, ela é o representante do Ministério Público. Então, aqui, assim, em linhas bastante gerais, a nossa função é essa. Nós acompanhamos aqui os julgamentos, opinamos em todas as causas que são submetidas à decisão. Nós opinamos como que entendemos que o tribunal deve decidir. Naquelas causas que nós funcionamos como parte, né, naquelas causas em que nós investigamos as irregularidades e atuamos. Então, nós fazemos ali a defesa do interesse coletivo. E fico também muito feliz, como o Dr. Paulo já mencionou, de vê-los aqui.
Eu estive em algumas escolas num projeto da Procuradoria da República, apresentando um pouco do Ministério Público, exatamente para alunos da faixa etária de vocês, e é um trabalho que me deixa bastante feliz, mesmo porque também não sou muito mais velho do que vocês, como vocês podem perceber. Tenho 28 anos e até poucos anos atrás também estava aí sentado, estudando, e foi quando então despertou o meu desejo de ser do Ministério Público. E quero deixar bem claro que qualquer um de vocês pode realizar os sonhos que vocês têm. Se vocês quiserem no futuro estar aqui sentados, não é difícil, basta vocês se esforçarem, estudarem. E isso daí é uma conquista que está ao alcance de todos vocês, não tenham dúvida disso. E também fico muito feliz novamente de vê-los aqui. Desejo que essa visita seja bastante proveitosa para todos vocês. E me coloco à disposição aqui para quem quiser conversar comigo ao final, a gente possa aí trocar uma ideia. Então é isso. Agradeço novamente, senhor presidente. Obrigado. Como a justiça é composta de um triplé, que é mais juízes, promotores e advogado, não poderia aqui nessa oportunidade ter advogado aqui, então eu concedo a palavra ao doutor Rony Márcio, que é da Comissão de Direitos Eleitorais, da OAB, para traçar algumas palavras a vocês. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, plenário. Eu vou usar da mesma forma que o doutor Douglas, né? Vou ser bem informal e vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, qual que é o nome da escola de vocês? Vocês sabem quem é o professor Nilo Povas? Não? Não? Vocês estão vendo aquela moça bonita ali? É neta dele. A desembargadora Maria Helena é neta do Nilo Povas, é filha do Lenine, que é filho do Nilo Povas, né? E hoje ela está aqui como desembargadora. Ela, como vocês, um dia sentou-se numa cadeira de escola e falou: qual vai ser o meu futuro? Aonde eu chegarei? E ela traçou uma meta para ela. E essa meta, ela tinha a maior concorrente que ela teria na vida inteira, ela mesma. Para você atingir os seus futuros, você não precisa concorrer com ninguém, você só precisa concorrer com você. Você precisa traçar metas, objetivos e saber onde você quer chegar. Todas as pessoas que estão aqui à frente de vocês, todas, sem exceção, eu conheço a maioria delas aqui, ninguém veio de família rica. Estou certo? Ninguém. Todas essas pessoas que estão aqui são pessoas que vieram da classe média para baixa, financeiramente falando, e tudo que conquistou com muita luta. Nós temos aqui um jovem advogado. Levanta aí, doutor Rodrigo. Fala a sua idade, doutor Rodrigo. Trabalha desde os 14 e estuda. O senhor formou com quantos anos, doutor Rodrigo? 21 anos. Quem pagou a sua faculdade, doutor Rodrigo? Ele mesmo. Então, nós queremos deixar para vocês a semente que o doutor Douglas está plantando, que o doutor Agamenon plantou, que a desembargadora Maria Helena mostra que o doutor Posetti, com poucos anos de vida, virou responsável pela família dele. O doutor Paulo Sodré veio do interior, né, doutor Paulo Sodré? O doutor Lídio, nem tanto, o doutor Lídio quase foi jogador do Vasco, entendeu? Certo? Tá? Mas ele é muito responsável, porque ele ensinou o doutor Agamenon a chutar com as duas pernas, lá na mão, entendeu? Então, assim, esse é um momento importante para vocês saberem que se isto aqui existe, se esse tribunal, vocês acharam o tribunal bonito? Existe por causa de vocês, não é por causa deles. Todo mundo aqui trabalha para garantir o futuro de vocês. Todo mundo aqui trabalha, nós advogados, o tribunal, trabalha para que as pessoas que estão exercendo o mandato, exerçam com legitimidade, com honestidade, com seriedade.
Então, vocês é o objetivo de tudo isso aqui. E vocês são responsáveis por essas pessoas que sentam nas cadeiras e decidem as nossas vidas. Por isso, da importância de vocês conhecerem em quem vocês vão votar. Por que vocês vão votar? Porque toda vez que uma pessoa compra o voto de alguém, essa pessoa diz para você: olha, estou comprando a sua dignidade, a sua moralidade, não tenho nenhuma obrigação com você. Você quer alguém que não tem obrigação com você? Sim ou não? Então, você tem que eleger uma pessoa que te respeita. Uma pessoa que quer comprar o seu futuro não te respeita. Tudo bem? Parabéns pela iniciativa de vocês, tá? Eu não poderia deixar, né, brilhantando. Eu agora concedo a palavra à eminente desembargadora Maria Helena Gargarino Povos, que tem, como você já sabe aí, neta de um baluarte mato-grossense, que inclusive é o nome de uma importante escola, assim como as demais. Desembargadora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu quero saudar a todos os presentes, meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, os estudantes aqui presentes das escolas, Nilo Povos, Fernando Leite de Campos, da Escola Militar, advogados, agradecendo a possibilidade de estar me dirigindo aos senhores, em especial naquela corte que eu acho que deveria receber a alcunha que recebe hoje o STJ, que aqui é a Casa da Democracia, o Tribunal da Democracia, porque é aqui que se consolida a vontade popular. É aqui em que se tomam medidas para se coibir tentativas de vulnerar, tentativas de violar a vontade popular. Eu, em rápidas palavras, até porque não poderia ser de outra forma, depois de brilhantes antecessores que falaram a respeito da vinda dos senhores aqui e do funcionamento desta corte, eu gostaria, em rápidas palavras, o presidente já falou sobre o tripé do que funciona que é a justiça e que se assenta o poder judiciário. Os senhores verão em outros poderes, no executivo e no legislativo, médicos, odontólogos, engenheiros, mas os senhores jamais verão no Poder Judiciário alguém que, antes de mais nada, não tenha sido advogado. Todos nós aqui, antes de mais nada, fomos advogados e eu, em especial, se Deus quiser, voltarei a sê-lo. Então, eu gostaria de deixar aqui os senhores, mostrando aos senhores que a máquina do Poder Judiciário se assenta é um poder piramidal, se assenta nesse tripé Judiciário, Ministério Público e o advogado. Sem a provocação das partes via advogado, porque o Judiciário não se manifesta se o advogado, a parte através do seu advogado, não movimentar essa máquina. Com certeza, esta máquina estaria com um dente falho, o que impossibilitaria esta roldana de estar em franco funcionamento. Então, eu quero dizer aos senhores que esse poder piramidal funciona na base, todos os juízes de primeira instância, os tribunais na segunda instância, e assim nós vamos até chegar ao topo dessa pirâmide, que é o Supremo Tribunal Federal. Esta corte especializada trata exclusivamente da matéria que diz respeito a todos nós indistintamente, que é a questão da renovação e a alternância dentro do sistema democrático. Às vezes, conversando com um ou com outro, na rua, com transeuntes, com conhecidos, com amigos, encontramos, volta e meia, os senhores já devem ter ouvido alguém dizer assim:
Eu não gosto de política. Eu me recuso a conversar política. Eu gostaria de dizer aos senhores que a política não é só aquela que recebe o rótulo dos partidos políticos. Essa é uma opção que fazemos enquanto cidadão e temos que fazer. Mas nós discutimos sim política 24 horas. Quando vamos até a prefeitura reivindicar o asfaltamento, a rede de esgoto para o nosso bairro, enfim, quando fazemos gestões no sentido de fazer revelar aquilo que aquela comunidade espera. Daí porque eu me sinto muito honrada de participar deste colegiado e fiquei muito surpresa e feliz quando recebemos aqui o Dr. Douglas, como ele próprio já disse, um jovem que tem demonstrado conhecimento, tem dado aqui lição de profunda sensibilidade e conhecimento da matéria. Fica, portanto, meu respeito, a minha consideração pública ao Dr. Douglas e dizer aos senhores que o sonho não é um sonho para se sonhar sozinho, né? Esses sonhos viram realidade. Nós precisamos fazer com que, já foi dito por um dos meu antecessor, que nós precisamos, enquanto cidadão, sermos cada um de nós o fiscal do processo eleitoral. Alguém pode dar de ombro e dizer, o que eu tenho com isso? Quero nem saber. Depois é tudo igual. Não é assim. Depois não podemos reclamar. Quem sai do jogo, pega o seu banquinho e sai de mansinho, não entra mais na roda. Fica fora do jogo. Os senhores, enquanto crianças, já devem ter ouvido dizer o seguinte: o pior de todas a postura é aquele que se omite. Eu tenho o direito de errar, e todos nós erramos, mas poderei consertá-lo lá na frente. Eu não posso me omitir. E, principalmente, ver o que acontece nos bastidores dos bairros onde os senhores moram e me omitir no sentido de não denunciar o fato. O tribunal só pode agir se contar com os olhos dos senhores, se contar com a ação dos senhores. E aqui fica, então, o meu apelo para que cada um dos senhores se transforme em elemento multiplicador, no sentido de fazer os olhos do Tribunal Eleitoral chegar até os bairros, chegar até a comunidade e denunciar toda e qualquer tentativa de trazer para as urnas um voto viciado, aquele que não representa a vontade do eleitor. No mais, senhor presidente, eminentes pares, ilustres advogados, queridos estudantes, fica meu cumprimento a todos os senhores e que renovem a cada dia essa vontade de estar participando desse processo e vindo observar in loco como funciona o andamento da sociedade, já que este tribunal é uma célula desta sociedade. Muito obrigado a todos. Desembargador. Também agora, se algum aluno quiser fazer o uso da palavra, vamos mostrar aí o advogado do amanhã, o procurador, o juiz. Se tiver alguma pergunta. Já que não há nenhuma pergunta e não estão desejando, eu quero aqui desejar a vocês, alunos, que essa visita ficará registrada aqui nos anais do Tribunal Regional Eleitoral
qualquer um dos senhores poderão mostrar aos seus pais dessa participação, abrindo em casa os seus smartphone, o seu computador, entrando na página do TRE, www.tre-mt.jus.br, que será colocado toda essa passagem dos senhores aqui, nessa data que muito nos alegra. Porque é fazer que a participação dos senhores, né, de vocês, vamos assim dizer, que aqui são todos jovens, possa contribuir para esse pleito eleitoral. Levar daqui como multiplicadores de opiniões dentro dos seus lares, dizer da importância do voto e conscientizar os pais e os demais familiares que não deixem de votar e que procure conscientemente, independente de qualquer interferência de candidato cabo eleitoral, votar naquele candidato que ele entenda que possa bem representar. Porque o poder não é do deputado estadual, não é do presidente da República, não é do senador, não é do deputado federal e não é do vereador. O poder é de cada um de vocês, de cada um eleitor, que são simplesmente aqueles que estão a nos representar. Nós elegemos, damos a ele um mandato para que ele nos represente nas políticas públicas que possa melhorar a nossa vida em sociedade. Educação, segurança, saúde. Então, são os senhores, essa participação efetiva dos senhores aqui fica concitada. E eu digo aos senhores que qualquer um de vocês amanhã poderão, e eu tenho certeza que dentre aí nós teremos aqui sentado numa dessas cadeiras um dos senhores. Tenho certeza de que nós iremos encontrar nos hospitais, aqui alunos como médico, nós iremos encontrar dentre vocês aqui aqueles que optaram pela área do direito como advogado. Nós iremos encontrar, sim, com certeza, qualquer dos senhores como professores, e aqui eu ressalto que é uma das mais nobre profissão, porque na nossa professora que nós temos a segunda mãe, o nosso segundo pai no professor. Eu desejo a todos, em nome de todo o tribunal, sucesso, e que vocês possam ter como espelho jovens que aqui vocês veem. Advogado aqui de 24 anos, que brilhantemente aqui, todos vocês veem os advogados aqui, todos novos, que estão, são procuradores. Desembargadora, também jovem, que a desembargadora Maria Helena não é assim tão velha também. Então, são jovens, e eu espero que amanhã e desejo a todos sucesso. E muito sucesso aos senhores. E esta casa está sempre aberta, as suas portas, para recebê-los, porque para nós é uma grande satisfação tê-los aqui, contribuindo para a democracia e
conquistarmos a cidadania, que é um dos requisitos da nossa Constituição, garantir a cidadania a todo cidadão brasileiro. Muito obrigado a todos. Prosseguindo a sessão, declaro aberta e submeto à aprovação a ata de número 8.176. E aqui eu explico essa ata são do que transcorreu na eleição, na sessão passada, são os votos, são os julgamentos da sessão passada. Não havendo por parte de qualquer membro manifestação para alguma alteração, declaro aprovado. Anuncio que será adiado o 1 da pauta, o processo 16.462/2014, agravo regimental em registro de candidatura, agravante Partido de Solidariedade. O doutor Pedro Francisco da Silva é o relator, encontra-se ausente justificado, inclusive representando este tribunal em solenidades no Distrito Federal. Em julgamento, o 2 da pauta, o processo 28.850/2011, embargo de declaração e recurso eleitoral, representação de doação de recursos acima do limite legal. Embargante, Elza Cândida Ferreira, embargado o Ministério Público. Doutor Lídio é o relator com a palavra. Vai precisar demorar, né? Combinado não precisa ser executado. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes oposto por Elza Cândida Ferreira, buscando a modificação do Acórdão 24.241, que negou o provimento ao recurso eleitoral por ela interposto, por suposta existência de omissões. A embargante alegou a existência de 2 omissões no acórdão em epígrafe, consistente na suposta ausência de deliberação. A respeito da tese de contagem do prazo decadencial de 180 dias para a propositura da representação. B. Acerca do pedido de decretação da decadência, posto que a representação foi proposta perante juízo absolutamente incompetente, que não determinou a citação. Asseverou que a ausência de citação não interrompe a decadência. No que se refere à suposta omissão, citada na linha A acima, a embargante salientou que o prazo decadencial deve ser contado a partir da data das eleições, em 5 de outubro de 2010, ou a partir da data da apresentação da contabilidade da campanha, em 2 de 11 de 2010, não podendo ser contado a partir da data da diplomação, haja vista que o candidato beneficiado com a doação irregular não tinha sido eleito, não tendo sido diplomado. O doutor Procurador Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos presentes embargos, é o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Eminentes pares, o presente recurso tempestivo, conforme certidão dos autos, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade. Os embargos declaratórios têm por finalidade eliminar os vícios enumerados no artigo 535 do CPC, a saber, omissão, contradição e obscuridade. Item 1. Primeira suposta omissão. Na espécie, a embargante alegou que a decisão censurada é omissa em virtude de não ter deliberado sobre a tese de contagem do prazo decadencial de 180 dias. Entretanto, ao contrário do alegado, tal tese foi devidamente apreciada pelo voto condutor, conforme demonstram os trechos abaixo. Só a parte em negrito. O prazo para a propositura contra os doadores das representações fundadas em doação de campanha acima dos limites legais é de 180 dias, período em que devem os candidatos e partidos conservar a documentação concernente às suas contas, a teor do que dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.504. Uma vez não observado o prazo do ajustamento referido, é de se reconhecer a intempestividade da representação. Recurso provido. A diplomação dos eleitos nas eleições de 2010 foi realizada em 16 de 12. A representação foi proposta em 10 de 6. A 176 dias da diplomação, dentro, portanto, do prazo legal. Não merece guarida as teses de que a representação foi ajuizada perante juiz incompetente e de que a data do ajuizamento da representação é aquela em que os autos foram registrados e autuados no cartório da 49ª Zona Eleitoral.
A representação foi proposta originalmente perante esse tribunal, todavia o TSE, em 28 de junho, julgando questão de ordem nos autos da representação, decidiu que compete ao juízo eleitoral do domicílio do doador processar e julgar a representação por doação de recursos além do limite legal. Note que a decisão do TSE foi proferida 18 dias após o ajuizamento da petição inicial, em 16/6/2011, da representação em comento. Tendo a representação já sido distribuída dentro do prazo de 30 dias, coube a este regional, diante da mudança de orientação jurisprudencial, apenas a remessa ao juízo eleitoral competente, o que, obviamente, não teria sido possível se a representação tivesse sido proposta fora do prazo legal. Logo, não há que se falar em decadência ou intempestividade da demanda. Em fase do exposto, rejeito preliminar que alegou decadência e representação eleitoral em comento. Conforme se vislumbra do trecho acima transcrito, restou demonstrado que a representação foi ajuizada tempestivamente, uma vez que é ajuizada no 176º dia após a diplomação dos candidatos eleitos nas eleições de 2010. A passagem acima deixa claro que esta Corte considerou a data da diplomação dos eleitos como início da contagem do prazo decadencial. Aliás, este é o marco utilizado para todos os outros processos semelhantes a este no âmbito deste tribunal e dos demais tribunais brasileiros. Não faz sentido, portanto, adotar-se outro critério, como pretende a embargante, a adoção da data das eleições ou do protocolo da prestação de contas apenas neste processo. Segundo a suposta omissão. Também não merece guarida a alegação de que o Acórdão 24241 não apreciou a operação da decadência em virtude de o processo ter tramitado perante juiz incompetente, haja visto que o voto condutor enfrentou o assunto às folhas 165/166, a saber. Vou ler apenas a parte sublinhada e, na sequência, em negrito. Note que a decisão do TSE foi proferida 18 dias após o julgamento da petição da representação em comento. Tendo a representação já sido distribuída dentro do prazo de 30 dias, coube este regional, diante da mudança de orientação jurisprudencial, apenas a remessa ao juiz eleitoral competente, que é a mesma fundamentação do outro, né? Logo, não há que se falar em decadência ou intempestividade. Ademais, é necessário aquilatar que o Instituto da Decadência tem como pressuposto a inércia da parte, de modo que ela não se opera quando o direito de ação é exercido dentro do prazo previsto na legislação, como aconteceu no presente caso. Nesse sentido, são os julgados abaixo, que trata da prescrição que não foi configurada, e vou ler apenas a parte do item 3. De todo modo, o TSE já decidiu que a propositura da ação perante juízo absolutamente incompetente, desde que no prazo legal, também impede a consumação da decadência. A parte da ementa mais abaixo, decadência não verificada, alteração da competência publicada em momento posterior ao julgamento da representação, aproveitamento. Item 2. Ação proposta pela parte ilegítima ao juízo competente à época, mesmo que tenha havido modificação posterior da competência, não foi verificado o prazo decadencial de 180 dias. E prossigo. Logo, resta evidente que a embargante pretende tão somente revolver matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma omissão a ser sanada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Ademais, é sabido e consabido que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões levantadas pelas partes, sendo necessário apenas que indique os fatos e provas que levaram à formação de seu convencimento, conforme lição extraída do julgado abaixo, que eu peço vênia para ele apenas o item 2, o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando utilizar das provas e fatos que considere suficientes ao seu livre convencimento. E prossigo. Ante o exposto, em sintonia com o parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, conheço e rejeito os embargos de declaração ora analisados. É como voto. Com voto, doutor André Posetti. Eu acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Embaixadora Maria Helena. Senhor presidente, eu vou acompanhar. Eu já disse algumas vezes que relutava quando não estava presente elementos intrínsecos da admissibilidade, todos aqueles previstos no 535. E parece-me que, não exatamente este, mas nós já tivemos um caso que eu me curvei diante do grande processualista, doutor Pedro Francisco, mas eu entendo que se nós conhecermos, implicitamente está dito que está presente os requisitos de admissibilidade do recurso, cabendo apenas e tão somente daí em diante reconhecer se assiste razão recorrente ou não quanto à possível omissão, contradição ou obscuridade.
Agora, na ausência de um dos elementos, eu sempre defendi a tese de que o recurso deveria não ser conhecido, ao invés de rejeitado. Mas, por hora, como ainda estou fazendo um estudo sobre o assunto e ainda não terminei, não cheguei à conclusão final desse estudo, eu vou acompanhar, neste caso, o eminente relator. Doutor Paulo César Sodré. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Relator. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de decadência e negou o provimento aos embargos, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Eminentes pares, nada mais havendo tratado, nem acórdão para ser lido, que eu deixo novamente meus cumprimentos a todos os pares, doutor procurador, advogados aqui presentes, né, dessa satisfação, e declaro encerrada a sessão.